dessa anistia. Nós estamos falando de ações judiciais. Cabe aí o juiz determinar pagamento ou não. Não, mas eu quero chamar a atenção aqui num detalhe. Cabe o juiz isso não pode ser generalizado da forma como que está sendo. Generalizado? Eu não estou entendendo. Generalizado é o seguinte, que todos que chegarem e pedir o parcelamento terão que pagar essas custas. E quando você acha que aquele... Agora, quando eu acho que isso aí deveria ser particularizado, teria que ver o seguinte, atender o perfil, ver o perfil de cada pessoa que está fazendo, pedindo, requerendo, solicitando esse parcelamento por via da anistia. Não, mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção, é o seguinte, é que se existe a isenção das custas, certo? Por que ele está cobrando, tá? Não interessa se é pobre ou se é rico, tá? O que tinha que acontecer? No momento em que o juiz fosse analisar para extinguir, porque ele tem que declarar que está sendo débito. Claro. Ele tem que declarar, que senão não funciona a coisa. Aí ele ia avaliar se o cidadão mereceu ou não as custas, porque o judiciário não vai trabalhar de graça. Bom, agora um detalhe, Pereira. Se o próprio ex-procurador diz que nós não temos estrutura para receber, para chamar, e está aí, não está sendo atendido, a população em geral, chamou-se, mas não tem ninguém, não tem gente para atender. O que ocorre? Essa avaliação não tem também meios para a prefeitura dizer assim, o judiciário, aqui, estou recolhendo a guia de que o Nelson acabou de pagar, está aqui, ó, o que é seu está aqui. Ora, se nós sabemos que nós estamos num final de ano, num ano eleitoral, que não tem gente para receber, vai ter gente para dizer que está quite? Nelson, a prova disso, inclusive, é a estrutura. Os 40 contratados lá para fazer essa cobrança estão sem pagamento. Bom, então eles pararam de fazer o atendimento porque a prefeitura não pagou universitários que foram chamados para cobrir, para compor aí o quadro daqueles que iriam fazer os parcelamentos. Não, tudo bem. Porque a municipalidade não tinha. Mas isso aí, eu vou no recurso do doutor Oséias. Quando eu fiz a chamada do programa, eu disse o seguinte: se você estiver sendo impedido pela municipalidade de negociar, o doutor Zé pode me corrigir se eu estou errado, procura o defensor ou constitua um advogado e vai lá dizer, provoque em juízo e consigne em juízo aquele valor que lhe é beneficiado, né, doutor Zé? Claro. Não é isso? Claro. Mas, Pereira, quando você falou... Como disse ele, muito embora, eu até disse, muito embora não haja aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor, onde a oferta tem que ser cumprida, mas tem a questão aí de publicidade. A defesa do consumidor, da Tavene, funciona aqui, ó. O que está escrito aqui? Alguém pode ler para mim? Anistia total. Anistia total. Peraí, deixa eu pegar a lupa para ler as letras miúdas. Não, eu quero que você leia grande. Não, mas é só que dá para ler, Nelson. Anistia total. Aí o que está embaixo, em letrinha pequenininha. Eu não trouxe meu óculos, Nelson, infelizmente. Não, Nelson, mas o Código de Defesa do Consumidor, se tratando de IPTU, ele não tem aplicabilidade. Não, tudo bem, você pode não aplicar, mas eu digo aqui... Mas pode ser dada aí uma situação até de má fé. A Constituição garante... Induzimento a erro. Exatamente. Isso aí você pode pegar o próprio Código Civil. Isso. Mas não com base... fundamentar. Está vendo, doutor? Mas não com base no Código de Defesa do Consumidor. Ninguém está falando isso, doutor Zé. Ninguém está falando isso. Está se falando o seguinte: quando você for, se for o caso, até porque, Nelson, a gente vive numa vida tão corrida, porque pouco tempo nós temos para ingressar no judiciário. E quando, primeiro, pela correria, e segundo, pela ineficácia do próprio judiciário. A pessoa pensa 10 vezes hoje se vai ingressar ou não, porque não acredita. Mas, dados estatísticos também, uma das instituições que menos hoje tem credibilidade é o judiciário. Doutor... Mesmo eu vivendo dele, infelizmente. Eu abordei o problema por dois lados, o aspecto político e o aspecto social. Mas eu vejo a situação é mais grave. É o problema da má-fé mesmo. Má-fé ao contribuinte e má-fé com a justiça eleitoral. Tanto, e aí está, anistia total, ou não tem nada de anistia total. Segundo, o oportunismo, à véspera de uma eleição, de uma campanha política. Isso é oportunismo. O terceiro, eu falei, ela não aprendeu, é uma péssima aluna, não aprendeu a lição do padrão dela. César Maia deu uma anistia seletiva, para eles de 1 a 3 salários mínimos, expandiu isso para eles que reparassem
reparassem a fachada dos seus imóveis, fizesse calçada, isso na Amboa e na Saúde, na Zona Norte. Enquanto isso, e o mais grave em São Gonçalo, e a prefeitura não estava preparada para isso. Esse é o mais grave. A má fé. Já que você citou um expert da administração, vou citar um expert da administração de São Gonçalo, que chama-se Edson Ezequiel. Ele teve a coragem de fazer a promoção de concurso público, eu acho que nós estamos aqui, eu acho que todos nós presenciamos isso, ofereceu um carro, me parece que era um Fusca, e ofereceu um lingote de ouro, como ele mesmo dizia, 1 quilo de ouro, para combater sonegação. Essa era a chave. Aqui nós estamos criticando a anistia total. Só um minutinho, Pereira, eu sei que você está nervoso, mas vai, calma lá. Calma lá. O secretário Heitor Schiller. Não corta meu raciocínio, Pereira. Ele fazia isso também. Pereira, não corta o raciocínio do ouvinte em casa. Não corta, porque ele está assimilando. Nós tivemos em São Gonçalo a escola perversa, aqui está a anistia total, e nós tivemos legitimado um concurso promovido para combater a sonegação fiscal. O que combate a sonegação fiscal, doutor Oséias? É o estímulo, estimular o tribunal. O Ministério Público e a polícia, você denuncia. Aí, bom, gastamos 1.254.000. Se alguém disser que é mentira, eu vou revelar os anais do tribunal e vou mostrar. 1.250.000. Naquela época, 1 milhão não era esse milhão de hoje não, tá? Com publicidade. Certo? Num pico onde precisava que todo mundo paga com aquele incentivo. Sabe quanto se arrecadou nesse pico? Não. 900 mil. Você gastou 1 milhão... 1.250.000 em 60 dias. Em 60 dias. Está lá no processo. Isso é mentira, ele mesmo que mentiu, porque ele informou isso. Então nós temos o seguinte. Nós temos aqui. Se essa anistia total aqui, ela é perversa com relação ao engano ao consumidor, e, doutor Oséias, embora não sendo aplicado tecnicamente, mas ilustrativamente eu tenho visto várias decisões dos tribunais, dizendo na lei, na modernidade dessa lei, se podemos dizer assim, da aplicação dessa lei. E ele vai lá com aquela luz do legislador, da lei consumista, e robustece a sua defesa, o seu voto. Então, nós estamos envolvidos nisso aí. Esse sentimento de lucidez, de rapidez, que embora o judiciário não possa dar, mas nós estamos dentro do espírito desse legislador. Nelson, só para fazer uma parêntese aqui, desculpa, olha só, doutor Oséias, mas veja, recentemente não, tem uns 5 anos atrás, o escritório escreveu um livro que mostra, e depois, 4 anos depois do livro escrito, é que o STJ veio decidir que as instituições financeiras bancárias, elas estariam sim sob a égide do direito do consumidor, ou do Código Consumerista. Eu não digo aqui para que a gente atrele ao CTN ou entre nessa discussão, mas quando você for fundamentar a sua peça, você fale para o juiz que a propaganda é considerada ela enganosa ou abusiva quando exploram o medo do consumidor, e o caso da anistia não é este, né? Ou melhor, da anistia não, do IPTU, do medo de perder a sua casa, e também da quantidade de induzir alguém a tomar alguma coisa. Eu não estou falando para você estar discutindo se é válido ou não o pagamento desse IPTU, ou seja, os juros e multas, mas tão somente de você fundamentar falando o seguinte: eu fui induzido a erro. Quando colocaram em letras garrafais, anistia total. E quase não dá para se ler o resto do texto. Tá certo. Ô, Zé Carlos. Tem gente aqui pelo Facebook, o Nelson, mandando aqui o recado. Ulisses Hermeli Soares. Isso. Ulisses, ele diz assim: olá, mesa seleta do amigo Nelson Carneiro. O Alcântara está na escuta. E o que acabei de ouvir é a presença de zangões pelos salões da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, e acaba informando mal ao contribuinte e lesando também o cofre público e, o pior, o cidadão gonçalense. E parabéns pela seleta mesa. Abração, Nelson Carneiro, bom dia. Obrigado, meu amigo Ulisses Hermeli Soares. Doutor Zé, nós estamos indo para a reta, eu só quero que você caminhe aqui o que o consumidor tem que fazer. Primeiro, ele pagou, mas não tem a quitação na mão. 2, a prefeitura não tem estrutura para comunicar. Olha, essa informação que eu estou dando aqui
Se alguém duvidar, me chama lá no gabinete da prefeita, que eu vou dizer quem me falou que não tem estrutura, tá? Eu não vou falar aqui, declinar não, para amanhã alguém ser demitido lá ou do judiciário. O judiciário não recebe esses comunicados e fica lá. Quando você vai fazer o inventário, o cidadão está assim, estou quite com a prefeitura. Quando ele vai fazer o inventário ou vender o imóvel, aparece essa dívida que ele já pagou lá no judiciário. E aí ele só tem um caminho: pagar a segunda vez ou pagar e não ter a certidão negativa. Então, qual é o caminho que o cidadão tem? Pagou, qual é o caminho que ele tem que fazer? Pagou, ele tem que pegar e sair correndo pro cartório da dívida ativa, pedir a juntada desse comprovante nos autos. Mas através do defensor ou advogado, né? Pessoalmente ele não pode, né? Ô Nelson, eu acredito o seguinte, que dívida ativa é interesse até do município, nesse caso aí. Eu acho pouco provável que alguém vá exigir aí, numa situação dessa, já que ele está comprovando ali que quitou. Eu acredito até que o cartório possa receber isso, o documento em si pago. Agora, caso contrário, realmente ele terá que ser através do defensor ou constituir um advogado, o que será uma pena. Mas fazer isso e pedir que o judiciário determine que a administração pública, que o município se manifeste através daquilo dali, dando a devida quitação. Entendeu? É o único caminho que ele tem. Realmente você tem toda a razão, não há automaticamente aí uma baixa ou uma quitação, e é só dessa forma. Até porque, mesmo que o município desse a quitação a ele ali, vai ter tem lá um processo tramitando, e que nos anais do judiciário, enquanto não der baixa, enquanto não houver extinção, vai constar a execução em face dele. E quem pagou o que estava extinto, você entende que possa pedir esse... Depois posso sim, que eu entendo que isso aí seria praticamente, vamos colocar, uma má-fé. É fazer um boi voar, né? Mas... Uma má-fé, sim. E a pessoa tem que requerer, porque aquele recebimento pelo município, nessa hipótese aí, vai significar enriquecimento sem causa. Sim. Doutor Augusto, eu penso o seguinte, por exemplo, no momento em que se recolheu, pediu cobrou as custas, na realidade, e essas custas não foram repassadas, qual é a providência que tem que ser tomada? O contribuinte. Porque o contribuinte já pagou. E o Estado não cobra da prefeitura. Qual é a providência que o contribuinte tem que tomar? Nelson, primeiro só corrobora o que você falou, da informação desse funcionário. A municipalidade não tem estrutura, porque se tivesse, à medida que essa informação bateu na Fazenda, a Fazenda enviaria para a Procuradoria peticionaria juntando a guia e falasse, olha, excelência, dá baixa porque esse aqui já está quite. Então só prova que a prefeitura só quer bônus. O ônus de peticionar e livrar o contribuinte daquela execução, eles não tomam as providências que caberia à municipalidade. Bom, eu vou voltar que eu tenho uma pergunta. Só um minuto só, imagina, aí eu ouso até discordar, com todo respeito, se o município não tem condições para resolver essa situação hoje, ele não tem pessoal, imagina como vai ser, se ele vai ter interesse, depois de ter recebido, de enviar alguma coisa para o judiciário. Não, até porque você não está discordando então, doutor, o senhor está concordando. Aí é difícil, é por isso que eu acho que é melhor a pessoa ir direto no próprio judiciário. Não, mas eu acho... aí cai no que o Nelson falou, vai ter que gastar vai dinheiro. Ser mais rápido, mas vai ser mais rápido. Numa fila imensa. Olha só, o que acontece é o seguinte, Pereira, a medida... tem um processo aí que eu imagino que há uma discriminação, embora inconsciente, mas existe, é o seguinte, quando eu vi esse funcionário, gentilmente, me atendeu muito bem, ele dizia assim, a dona falava assim, mas meu amigo, eu quero pagar. Ela está pensando que vai, né? Está certo. A proposta é boa. Eu acho que quem deve negociar. Quem tem dívida deve negociar. E depois os defeitos se corrige depois, né? Agora o que acontece é o seguinte. Então aquela senhora dizia assim: o que eu faço? Bom, vai dizer o seguinte: você vai lá numa lan house. Né? Não tem gente. Por isso que eu acho que tem que recorrer ao judiciário para pedir esse direito. Vai numa lan house e você leva. Aí eu disse, meu amigo, aí eu disse para ele, meu amigo, você me permite? Hoje eu tentei negociar, não consegui, está havendo um problema no site. E aí como que fica? Ele gentilmente falou, só um minutinho. Aí foi lá na parte de dentro do setor e me tirou esses dados, tá? E disse, olha, você pode pagar em cota única. Bom, tudo bem. Agora, o grande problema, doutor Augusto, é que
que nós estamos em final de feira, me perdoa a coisa, nós estamos no final de feira. Se ganhar este governo, ele pode até cumprir. E se perder este governo, alguém vai tirar os deputados. É uma bagunça que deixaram aqui. Então o que acontece é o seguinte, o que eu gostaria que vocês reafirmassem para mim, ou vocês como juristas, se o cidadão lesado nesse momento quis pagar e não pôde, quis pagar e não pôde, Isso aí. pagou dívida prescrita, lá no contrato eletrônico não lhe permite pedir dinheiro de volta, correto? Se foi mal feito, se estava prescrito, nós podemos ir para o judiciário e pedir isso? Eu só quero que vocês dissessem isso para o ouvinte, qual é a providência que ele tem que tomar? Nesse caso, Nelson, ele pode e deve, não só pode como deve. Porque aí o lesado foi ele acabou sendo lesado. Porque se a dívida era prescrita, não se fala mais, não há direito aí da municipalidade em cobrá-lo. A partir do momento que cobrou, você tem o que eu falei, volto a repetir, o enriquecimento sem causa. Sim. Então, com base nisso aí, basta que ele leve comprovante que ele pagou, que não deveria, coisa e tal, e pedindo ressarcimento, ingressar com ação. Doutor Augusto Nunes. Bom, o Zé já deu a saída, vai reembolsar. O que acontece com o administrador se ele deu causa a esse reembolso, porque ele teria que lançar na dívida e executar na época certa? Dá omissão? Não, eu não vejo como omissão, não. Por que você não vê? Porque primeiro o administrador... Porque é legal não, é imposicional, que a lei administrativa é material, que você tem que lançar na hora certa, para cobrar. Sim, mas veja, ela pode ser, o prefeito, o administrador pode alegar que não há infraestrutura para isso. Agora, nesse caso sim, eu ouso discordar do doutor Osés, porque eu acho que a pessoa tinha a possibilidade ou não de fazer essa composição, independente de algum entendimento que seja de adesão ou não, mas uma vez que ela optou em pagar, né, ela validou a dívida dela, ela não deveria era ter feito o pagamento. Ela poderia ter consultado aí a Procuradoria, em que pese a Procuradoria, eu acho que vai estar jogando os interesses financeiros do município, poderia ter consultado um advogado, um procurador... Mas esse é que é o diabo do incentivo, público. Doutor, ele não lhe permite. Olha só, tem uma questão, por analogia, vamos falar no estado de necessidade. Naquele momento ali, ele necessita quitar a dívida dele. Ele fez naquele momento, ele foi levado a fazer, mas ele pode depois correr atrás do prejuízo dele, sim. E tem o princípio da renúncia. Se você não alegou a prescrição, esse é o grande problema. O administrador público ele tem que guardar a boa fé naquilo que ele oferece aos contribuintes. Eu acho que ele pega o dinheiro de volta, do caso que ele pagou indevidamente, porque o contrato era de adesão. E sendo de adesão... Ele não tinha outra escolha, ele era obrigado a fazer aquilo. De contrato de adesão, está se entrando no direito do consumidor. E aí, doutor Osés, me desculpa, não há de se falar do contrato de adesão em tributos. Né? Você pode falar de contratos quando você faz instituições financeiras, né, privadas. Mas enfim, é uma discussão... Mas isso aí é um contrato, as partes conversam sobre as possibilidades... A parte pode chegar lá e dizer o seguinte, não, eu não quero pagar esse período e nem esse. A parte pode fazer isso? O munícipe pode fazer? Mas foi o senhor que falou que não cabia. É um contrato de adesão, isso aí. Infelizmente, nos moldes do contrato de adesão. O bom, Nelson, é que cabe discussão e muita aí. Caberia, infelizmente, não tem ninguém da municipalidade aqui para dar esse infelizmente é isso. Agora, eu só quero chamar a atenção da Procuradoria dos erros que pode acontecer. Está recebendo custa, tem que imediatamente recolhê-la ao Estado. Erro e possibilidade aí do Tribunal de Contas vir em cima. Tem que recolher imediatamente, atenção. Secretário de Fazenda. Tem que ser isso. Benefício, eu te aconselho, só um minutinho, Zé Carlos. Benefício, para concluir, aconselho que você deva negociar. E, porventura, aquilo que você discordar, eu acho que você tem direito de ir à justiça e reclamar. Pedir o reembolso, eu acho. Agora, o que acontece é o seguinte, o município se propôs a facilitar. Agora, não pode, por péssimo ou por mau atendimento, discriminar, porque só vai pagar quem tiver internet, os ricos são beneficiados. Agora, os pobres, aqueles que estão com mais de 6 mil de dívida ativa, que mora num barraquinho de telha-vã, esse, meu caro, não entra. Aí sim... deveria ser anistia. Não é na anistia não, Pereira. É em outra lei. É em outra lei.
E nós vamos discutir isso. O nosso amigo Jesuíno Dias ligou para mim e perguntou o seguinte, perguntar a mesa, o pessoal da mesa. A dívida que está prescrita, que já foi prescrita, e foi ajuizada, tem que ser paga? Não, está dentro do sistema, né, doutor Zé? A pessoa não tem como fugir. Está dentro do sistema. Ou paga aquilo ali ou não faz parte do procedimento. Se não fez o acordo ainda junto a esse programa de anistia, essa lei, não tem que pagar. Não, mas ele não vai fazer o acordo. Não tem mais compensação, ele vai perder o benefício dos outros períodos. Eu estou falando que a colega perguntou ali, ela falou simplesmente o seguinte, se tiver prescrito, eu tenho que pagar ou não? Não foi essa a pergunta, Zé Carlos? Pelo sistema, ele não usufrui, doutor. Não, mas não é usufrui. Sim, ele não usufrui do benefício. Eu estou falando de um usuário, um contribuinte comum que está lá, prescrita a dívida dele. Ele paga ou não? Foi ajuizada. Se foi ajuizada, paga ou não? Para mim não deve pagar. Agora veja, se ele quiser entrar no sistema de parcelamento, de anistia, de juros e multa, aí não tem como. Nossa, ó, se foi ajuizada, não há de se falar em prescrição, tá? Porque aí não se prescreve. Não, mas não Você tem está equivocado, doutor. Ei, eles estão ajuizando ações com sem dívidas prescritas. Sem citar. Você está equivocado. E não eles estão ajuizando ações de 1998. Eu estou falando ajuizamento de dívida de 5 anos, doutor. Doutor Lazés. É claro, com mais de 5 anos há a prescrição. Mas eles estão ajuizando. O senhor você diz o seguinte. Não, mas eu não me referi a esse tipo aí. Aí o doutor está querendo colocar a palavra na minha boca. Os processos estão sendo ajuizados sem a comprovação da notificação. Pereira, obrigado. Você perguntou em fazer um administrador desse. Eu respondo, ela praticou 3 crimes. Um crime eleitoral, má fé ao iludir o contribuinte, e o terceiro crime, responsabilidade administrativa por fazer uma promoção sem ter a mínima condição de realizá-la. Obrigado, Zé, pela sua participação. Eu que agradeço, Nelson, e sempre à disposição, e parabéns pelo programa. Eu acho que a gente precisa mais 2 horas aqui, doutor. Eu acho que sim. Obrigado a todos aí, doutor Zé, doutor Ô Nelson, eu tenho que responder aqui uma carta que eu recebi aqui, o e-mail que nós recebemos aqui, a Priscila do Rocha, ela fala o seguinte: a razão para meu desabafo está nos últimos acontecimentos. Tudo começou com o andamento das obras nas calçadas do centro de São Gonçalo, conduzidas de maneira totalmente amadoras e desordenada. Deixo claro que não me refiro ao desconforto de ter que pisar na lama ou da poeira que foi criada, muito menos do barulho torturante. Idosos, gestantes, crianças, deficientes têm uma dificuldade absurda para que se locomoverem. Eu os vejo sempre tropeçando, caindo. Isso é um absurdo. Aliás, alguém já parou para pensar que as caríssimas pedras portuguesas estão sendo trocadas por tijolinhos baratos? Símbolo da atual gestão. Tá aqui a nossa amiga. Muito bom. Tem muito que responder. Parabéns. Teria que falar. Obrigado. Priscila do Rocha. Parabéns, Priscila. Obrigado, Zé Carlos. Um grande abraço e até sábado. Só deixando aqui o ouvinte, olha só. Imediatamente, na dúvida, se você tiver qualquer empecilho, faça o seguinte: procure um advogado ou defensor público e diga que você quer pagar e não consegue porque a prefeitura não tem estrutura. Segundo, discordo quando diz que há crime eleitoral. Não existe, porque a administração foi provocada pela administração e votada pelos vereadores. Os erros técnicos podem ser corrigidos. Segundo, tem que ser adaptado imediatamente ao sistema o problema da quitação eletrônica. Não o cidadão tem que procurar a prefeitura ou ter que ir à justiça comunicar. Isso teria que ser automático. Dentro da informatização moderna, nós não podemos admitir essas omissões. Muito obrigado a todos vocês. E meu amigo Raoni, obrigado, e até o próximo sábado. Sábado que vem será o último sábado que nós estaremos fazendo o programa aqui, porque não temos patrocínio. Estamos aí à disposição. Se alguém quiser patrocinar o nosso programa, é só ligar para 99959153 ou para o meu amigo Zé Carlos, 96. Fala aí, Zé Carlos, seu telefone. 96699646. E será um prazer a gente fazer essa parceria, tá legal? E até o próximo sábado, se Deus quiser.